O que é o conhecimento? Como eu posso afirmar que uma pessoa tem ou não conhecimento a respeito de alguma coisa? É exatamente sobre este tema que fala o livro Tieteto, que é um diálogo platônico, né, um diálogo socrático, né, de Sócrates e Tieteto, e esse diálogo fala exatamente a respeito desse ponto. Sócrates e Tieteto, então, que são os dois personagens desse diálogo aqui de Platão, né, registrado por Platão, eles estão discutindo a respeito do que é o conhecimento e eles elencam, então, 3 hipóteses principais. São elas: a primeira hipótese levantada por Sócrates é de que o conhecimento seria a percepção das coisas, ou seja, aquele que tem a capacidade de perceber algo, apenas por perceber, ele já detém o conhecimento, ou seja, o conhecimento seria a percepção. Segunda hipótese levantada por eles é de que o conhecimento seja a opinião verdadeira a respeito de algo. Nesse sentido, quem tem a opinião certa a respeito de uma coisa, esse detém o conhecimento, portanto, o conhecimento seria a opinião verdadeira. Terceira hipótese é a hipótese de que o conhecimento seria não só a opinião verdadeira, mas para ser considerado um conhecimento, precisaria ter a opinião verdadeira somado a uma explicação racional, ou seja, não basta você ter a opinião verdadeira, você tem que conseguir explicar racionalmente o porquê você tem aquela opinião ou aquela opinião, né? Para que isso seja considerado conhecimento e para que alguém diga, você de fato conhece isso. Entretanto, o que você vai ver ao ler este livro aqui, e eu recomendo que você leia, não é muito extenso, sobretudo se você comprar nessa edição aqui da Edipro, dos diálogos aqui de Platão, né, registrados por Platão. Eles têm, se eu não me engano, são 7 livros essa edição, né, que vai compilar, você vê que aqui nesse livro tem os 3 diálogos que são desse primeiro livro aqui, né, mas tem muitos outros diálogos nos outros livros, né, então eles compilam em um livro mais de um diálogo, e o texto é bastante tranquilo de ler, uma tradução bem legal, assim, para os dias de hoje, né. Então, eu recomendo que você lê. Por quê? Porque o legal desse livro é que você vai acabar no final entendendo que das 3 alternativas levantadas então por Sócrates e Tieteto, eles foram derrubando uma por uma. Então, eles imaginavam inicialmente, né, eles foram investigar ali a tese de que então o conhecimento seria a percepção, e eles chegam à conclusão de que alguém pode perceber mesmo sem conhecer, né? Então essa tese caiu por terra. Segunda hipótese, o conhecimento é a opinião verdadeira. E aí, obviamente, eles chegam à conclusão, e essa é até um pouco mais simples de entender, que alguém pode ter uma opinião verdadeira mesmo não sabendo nem como chegou àquela opinião verdadeira, ou seja, isso a gente faz numa prova, por exemplo, quando a gente não sabe a questão ali da prova, a gente vai lá e chuta. E pode ser que chutando, a gente fala, eu vou chutar porque eu acho que é a B. E aí, de fato, era a resposta B, ou seja, a gente estava com a opinião verdadeira naquela pergunta. Mas isso quer dizer que a gente tem o conhecimento? Não, né? É isso que você vai ver aqui no livro, que eles também, dialogando um com o outro, eles chegam à conclusão, então, de que não pode se dizer que o conhecimento é apenas a opinião verdadeira, porque em muitos casos se tem a opinião verdadeira, mesmo não havendo nem ideia de como aquela opinião chegou até a pessoa, né? Ou seja, por puro acaso, se é que pode se dizer assim, né? E por último, então eles falam, então só a opinião verdadeira não basta, a pessoa tem que conseguir explicar essa opinião. E aí, essa aqui é um pouquinho mais difícil de entender, eu recomendo que vocês leiam um livro daí para compreender esse último ponto, mas eles chegam à conclusão também de que o conhecimento não pode ser só a opinião verdadeira mais a explicação racional,
porque uma pessoa pode ter uma opinião verdadeira, fazer uma explicação racional e ainda assim ela não ser portadora do conhecimento. Resumindo então, e aí vem a minha visão aqui sobre o texto, né? No final das contas, os dois chegam à conclusão de que nenhuma das três hipóteses que eles colocaram é, de fato, a definição de conhecimento. E isso é um pouco frustrante para o leitor, porque se você vai ler pela primeira vez e você eventualmente não viu esse vídeo aqui ou outros vídeos, né? Você vai acreditar durante o diálogo que eles estão chegando perto de responder a pergunta do que é o conhecimento. Inclusive, você vai acreditar em cada uma das hipóteses, até que eles derrubem a hipótese, né? Mas, no final, então, nenhuma delas está correta e eles chegam à conclusão que, de fato, eles não conseguem saber o que é o conhecimento ainda. Mas, qual é a graça desse livro? Não é você chegar à conclusão de que eles não sabem o que é o conhecimento. É que, ao ler o livro, você consegue perceber que o problema de Sócrates e Tieteto não era estar errados a respeito dos elementos que eles estavam colocando, porque eles tentaram investigar se aquilo era suficiente para definir o que é o conhecimento. O problema é que eles estavam procurando a definição de conhecimento no lugar errado. Evidentemente, se uma pessoa tem uma opinião verdadeira a respeito de algo e ela consegue explicar racionalmente, é porque o conhecimento já pré-existiu a essa opinião ou ele pré-existiu a essa explicação. Porque para eu explicar racionalmente, não tem como eu explicar racionalmente se eu já não for anteriormente detentor do conhecimento. Ou seja, o conhecimento, então, ele está antes das etapas que Sócrates e Tieteto estão investigando, né? E é isso que, se você prestar atenção, você percebe durante o livro, você fala, poxa, vocês estão olhando no lugar errado, porque se a pessoa está explicando racionalmente, ela já detém o conhecimento e esse conhecimento tem que ser anterior à explicação racional, né? Anterior à opinião correta, né? Esse conhecimento ele tem que vir antes, então, portanto, Sócrates e Tieteto estavam tentando entender o que é o conhecimento de uma maneira materialista, vamos dizer assim. Eles estavam procurando no mundo material o que é esse conhecimento, sendo que para que essa opinião verdadeira, mais a explicação racional, se manifeste, esse conhecimento já tem que existir dentro dessa pessoa, né? Seja de maneira material ou de outra maneira. A questão é, os pontos que eles estavam analisando já era a manifestação do conhecimento, né? A explicação racional, etc. Maneiras de manifestar o conhecimento, mas não o conhecimento em si. E aí eles não chegam a resposta nenhuma, e não que eu possa dar uma resposta também para essa pergunta, afinal de contas, não é um tema exatamente sobre o qual eu me dedico há muito tempo, coisa assim, né? Mas, se você estudar outras tradições, né? Aqui a gente está falando então da filosofia grega, né? Mas adiante na história da humanidade tiveram outros grupos que se propuseram a explicar o que é o conhecimento também, e não incorreram no mesmo erro de Sócrates e Tieteto, na minha visão, né? De buscarem o que é o conhecimento nas formas como esse conhecimento se manifesta, e não tentando entender de fato o que é essa coisa, né? Por exemplo, os cristãos, a tradição judaica, né, já contemplam definições de conhecimento onde se assume que esse conhecimento precisa vir anterior a uma explicação racional, anterior ao ser humano conseguir manifestar alguma coisa, né? Esse conhecimento primeiro tem que vir para dentro do ser humano para depois ele conseguir explicar racionalmente. Então, não posso afirmar que essa ou aquela opinião é a certa, porque, como eu disse, eu não me dedico exclusivamente, especificamente a esse tema do o que é o conhecimento, né? Me basta ter o conhecimento a respeito da coisa, eu não preciso necessariamente conseguir definir o que é conhecimento ou não. Mas
Esse é o ponto-chave, eu acho, que você tem de aprendizado nesse livro. É entender que, como nenhuma das hipóteses deles estavam corretas, muito provavelmente o conhecimento vem antes dessas hipóteses que eles colocaram, né? Acho que esse é um ponto interessante de se pensar aí, mas fica a recomendação de leitura para quem quiser ler, então, o Diálogo Tieteto ou do Conhecimento, né? Que tem algumas editoras que trazem o nome já aportuguesado, né? Do Conhecimento, mas eu gosto dos nomes dos diálogos tradicionais ali, né? Tietê, Sofista, Protágoras, são os nomes originais das obras originais, entre aspas, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, do tema. Um abraço, até o próximo vídeo.